Uma ótima manhã a todos e todas. Começa agora o Proclamação, um programa da Convenção Batista de Pernambuco. E hoje, dia 23 de junho, o Dia da Educação Cristã Missionária. Nós começamos o programa com um depoimento da professora Deise Correia, que é diretora executiva da União Feminina aqui no estado, que tem uma importante participação na educação cristã missionária em Pernambuco. Enfim, vamos escutar o depoimento da professora Deise Correia. A União Feminina Missionária Batista de Pernambuco tem uma linda história para contar. Nós temos mais de 100 anos ligado ao trabalho batista da União Feminina Missionária Batista do Brasil, Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista de Pernambuco. A nossa história tem marcas de mulheres norte-americanas e mulheres brasileiras. Hoje um trabalho totalmente nas mãos de mulheres brasileiras. E aqui no nosso estado, Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial o trabalho da educação missionária, pois este é o objetivo principal da organização União Feminina Missionária Batista. A nossa meta é educar na área missionária. Por isso nós trabalhamos desde o bebê até a terceira idade. Todas as organizações trabalham ensinando a conhecer missões, amar missões e fazer missões. Objetivo que temos ido sempre percorrendo o alvo principal, que é educar as mulheres para a obra missionária. Sem educação missionária não haverá missões. Por isso a União Feminina Missionária está envolvida com a formação de líderes também. Aqui em Recife nós temos o Seminário de Educação Cristã, que é uma instituição da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E nós estamos trabalhando junto a essa instituição. Mas nós também temos toda uma literatura voltada para a educação da mulher em várias áreas, mas o foco principal é missões. Nós estamos juntos nesse ideal de formar missionários, dando educação missionária. Nós também damos continuidade à série de reflexões com o pastor Eduardo Mendes, do Ministério Pregue a Palavra, sobre o tema O Deus que Capacita. Vamos acompanhar? Bom dia! Estamos aqui novamente. É uma alegria ter você conosco novamente nesse programa e saber que você ligou sua televisão agora, interessado em ouvir mais a Palavra de Deus. Ontem nós falamos um pouquinho do que falaremos essa semana, tivemos a leitura do texto e hoje eu quero entender um pouquinho mais do texto com vocês, para que a gente possa ter algumas informações do texto que são importantes para que a gente possa entender os princípios que Deus quer nos ensinar através desse texto. Lembrando que o que eu quero que você leve para casa, pense bem, é que Deus escolhe pessoas comuns e as capacita para a sua gloriosa missão. Esse é o princípio que eu quero trabalhar com vocês. Olhando para o texto, esse texto de Gideão, ele se encontra num livro, um livro muito interessante, que é o livro de Juízes nas Escrituras. Juízes era um período muito difícil, um período de muita maldade, muita injustiça. Você que já teve oportunidade, acesso às Escrituras, que já leu esse texto, se você ainda não teve, tem a oportunidade, invista um tempo lendo. É um livro muito difícil, muitas guerras, muita luxúria, muita maldade, a presença de coisas muito fortes nesse livro. É um livro muito pesado. Era um período onde que não havia rei nem lei, assim como diz o último versículo desse livro. No último versículo diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, né? Porque realmente nós vivemos um tempo muito parecido ao dos juízes. Cada um faz o que bem entende. Até temos um presidente, né? Mas o pessoal ainda continua fazendo o que bem entende, né? No caso, nem rei eles tinham. E o povo de Israel, eles viviam relativamente soltos. E aí a gente precisa entender um pouquinho do contexto
do que acontecia aqui no livro de Juízes. O povo de Israel normalmente era oprimido por um povo inimigo, a ponto de praticamente ser destruído. E naquele momento que a situação estava muito difícil para o povo de Israel, o povo de Israel caía de joelhos no chão e clamava socorros a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, colocava um juiz, um líder, para conduzir o povo de Israel a grandes vitórias. O povo de Israel vencia a batalha, passado um período, o povo de Israel agradecia, tinha um coração grato a todo momento, muito grato por o que Deus havia feito, as maravilhas que Deus tinha feito e libertado desse povo inimigo. Mas, passado algumas semanas, o povo de Israel se distanciava novamente de Deus. Com esse distanciamento de Deus, vinha outro povo inimigo, oprimia o povo de Israel, praticamente a ponto de destruí-lo. O povo de Israel caía de joelho, clamava socorros, Deus, na sua infinita misericórdia, colocava um juiz, esse juiz conduzia o povo de Israel a grandes vitórias, esse povo de Israel agradecia pela vitória, passado um tempo se distanciava. Esse é o ciclo do povo de Israel. Isso aconteceu algumas vezes no livro de Juízes. Então o povo de Israel passava por esse período. Um desses juízes é o personagem que nós vamos conversar nas demais mensagens desse encontro nosso aqui essa semana. É Gideão. E Gideão tinha algumas características que nós vamos olhar que mostram que ele estava muito distante da realidade de um grande líder. Naquela época, um grande líder era um grande guerreiro, alguém que realmente poderia ir à frente da batalha e conduzir o povo a grandes vitórias. E nós vamos ver no texto que parece que Gideão não tinha todas essas características. Essas informações iniciais, elas são relevantes para que a gente possa entender o princípio que nós vamos tratar nas próximas 3 mensagens. Entender o contexto do que está acontecendo no livro, entender o que está acontecendo nesse momento, dentro desse cenário, é fundamental para que a gente possa saber o que o texto está falando. Nós precisamos entender o que o autor de Juízes queria passar para os nossos corações. Qual era o propósito do autor de Juízes ao escrever esses 6 versículos que tratam sobre a vida de Gideão, esse episódio da vida de Gideão? É isso que eu quero te convidar para amanhã estar conosco, para que a gente possa olhar esse texto dentro desse contexto, dentro da realidade e entender exatamente o que o autor tinha como propósito para atingir o seu coração. E eu quero que Deus fale ao seu coração nesses próximos encontros. Te aguardo amanhã. O Proclamação de hoje chega ao fim, mas amanhã estamos aqui novamente. A todos e todas, a paz e o amor de Cristo. Eu tenho um convite muito especial para você. E para fazer esse convite, eu coloquei esse chapéu de sertanejo, chapéu usado pelo vaqueiro do sertão. E o convite é para você participar da Transsertão, na segunda quinzena de julho deste ano. Vamos visitar vários povoados, várias comunidades rurais no sertão, onde missionários de missões nacionais já estão trabalhando. O sertanejo está sedento da água da vida. E você tem essa água. Vamos juntos levar a água da vida para o sertanejo sedento, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Entre no site de Missões Nacionais e se inscreva para Transsertão. Juntos, alcançando a pátria para Cristo, avançando sempre.